Olá, a aula de hoje é dedicada a falar sobre o seu principal cliente interno, o líder. Por que eu coloco o líder como sendo o seu principal cliente? Porque ele é que vai operacionalizar toda a estratégia de gestão de pessoas que você desenhar junto com o time. É isso mesmo, gente. Não adianta desenhar uma estratégia super bem estruturada, alinhada com os negócios da organização, descrever políticas e procedimentos, se na hora do vamos ver é o gestor que coloca tudo aquilo em prática. É ele o principal responsável por fazer a gestão do clima interno. É ele que vai gerar na equipe um ambiente motivador para trazer mais resultados e para fazer daquela empresa um excelente lugar para trabalhar. Por isso, você precisa desmistificar desde agora o gestor como sendo o seu inimigo. Infelizmente, eu ouço alguns profissionais de recursos humanos que ainda têm resistência e falam que não enxergam o gestor como seu principal cliente. Para a gente começar essa aula, eu quero que você desmistifique isso agora. Para você conseguir fazer com que seu trabalho renda frutos e gere resultados, você precisa atender esse cliente de uma forma consultiva, fazer parcerias de verdade com esse líder. Por isso, essa aula vai ser dedicada a eu te ensinar como eu, de forma prática, conseguir conquistar a parceria do meu líder. Como eu conseguir atender de forma efetiva esse gestor para que eu conseguisse gerar resultado no meu trabalho como profissional de RH. Para isso, eu vou compartilhar agora a minha tela com você, porque eu criei um mind mapping com os principais passos que você precisa dar para fazer essa parceria com o seu gestor e transformar os resultados da área de recursos humanos. Vamos lá? Então, gente, como eu acabei de colocar, esse é o mind mapping que eu fiz com as 4 principais ações que eu já coloquei em prática e atesto para vocês que dão resultado e geram essa parceria, que ajudam na construção dessa parceria com o líder. Primeira ação, você precisa entender o negócio da organização. Para isso, você deve estudar a cultura organizacional. Em todos os vídeos eu vou falar da questão cultural, gente, não tem por onde a gente fugir. Você, como profissional da área de RH, precisa saber de cor e salteado, não só saber, entender qual é a visão da sua organização, a missão e os valores. Porque são esses códigos da cultura que vão nortear a sua estratégia, inclusive a sua estratégia de aproximação e desenvolvimento com o líder. Segundo, conheça a linguagem do negócio. Nome dos produtos e serviços comercializados, ofertas, os processos de venda e entrega, quais são os principais clientes e os principais concorrentes. Como é que você vai gerar uma relação de parceria com esse gestor se você não fala a linguagem dele? Então, você precisa, nessa etapa de entendimento do negócio, conhecer que linguagem é essa, que termos são utilizados, para quando você sentar numa reunião, numa sala de reunião com esse gestor, você conseguir entender o que ele está te dizendo, primeiro ponto, e segundo, mostrar para ele que você está imerso naquela realidade, que você entende daquilo que ele está colocando. E terceiro, separe um tempo para ficar de sombra ou carrapato nas áreas de negócio. Tem pessoas que usam o termo sombra, tem outras que usam o termo carrapato. Para você entender a organização, uma dica muito importante, você precisa ir para o front. Se você está numa empresa cujo negócio é uma rede de lojas de varejo, separe um dia para trabalhar na loja. Ficar do lado de quem, do vendedor, do caixa, observando quais são os desafios dessas pessoas, o que o cliente pede, como ele processa a solicitação do cliente. Se a sua empresa é uma empresa de logística, vá um dia para o CD, para o centro de distribuição, entenda como os produtos são organizados, como as mercadorias são recebidas e são expedidas,
vá fazer uma entrega, entenda as dificuldades que esse motorista e que esse ajudante passam. Sem fazer isso, a sua imersão vai ser uma imersão superficial. Fazer essa imersão no negócio vai te dar a condição para entender melhor, ter mais empatia pela missão que o cliente tem, pelas metas que ele recebeu e pelos desafios que esse líder tem, ok? Segunda dica, segundo passo para você construir a parceria com o seu principal cliente, para construir sua parceria com o líder. Entenda os desafios da área dele. Para isso, você precisa saber quais são as metas, o que ele percebe do time, pessoa por pessoa, se ele tem alguma sazonalidade na demanda e os principais desafios e dificuldades. Como é que você sabe disso? Sentando com ele para conversar. Não tem outro jeito. Você vai precisar separar um tempo da sua agenda, chamar esse gestor para uma reunião, para tomar um café, para almoçar. Enfim, você vai encaixar na sua agenda e na agenda dele esse encontro. Talvez, se você tiver acabado de chegar na empresa ou acabado de assumir a área de RH, pode ser que você encontre alguma resistência. Resistências possíveis. O RH nunca me ajudou em nada, né? Agora que vai me ajudar. Ou eu não tenho tempo, estou muito ocupado fazendo outras coisas. Então, uma dica para você quebrar essa resistência é, ao invés de você falar que a reunião é para ele se apresentar ou para ele, enfim, colocar quais são os desafios dele, identifique alguém da equipe dele que precisa ter algo solucionado, alguém que precisa fazer uma revisão no cartão de ponto, ou alguém que precisa fazer uma atualização cadastral, e aí você marca dia até ele, falando que você vai resolver esse determinado problema específico, e a partir dessa conversa, você começa a fazer o seu diagnóstico. Aproveitando do que eu estou aqui, eu queria ouvir de você quais são os principais desafios que você tem hoje, quais são as suas metas, quem são as pessoas-chave da sua equipe, tem alguém que esteja com desempenho abaixo do esperado, quem e por quê, enfim, você vai começando a entender mais o dia a dia desse gestor, o que ele faz e quem é essa equipe. Sobre a sazonalidade, essa é uma pergunta super importante para você fazer e algo importante de você diagnosticar, justamente para você não pagar mico. Digamos que você vai falar, tem agendado de falar com o gestor da área comercial e que essa equipe comercial feche meta mensalmente. Porque tem equipes comerciais que fecham meta a cada 2 meses, 3 meses ou a cada semestre. Mas digamos que você esteja numa equipe que feche meta mensalmente. Se você marcar uma reunião com esse gestor dia 25 do mês, faltando 5 dias para ele ajudar a equipe no atingimento das metas, ele com certeza vai recusar a sua reunião. Você marcou na hora errada. Para ele, provavelmente, o melhor período para ele parar e fazer essa reunião é na primeira semana do mês, nos primeiros dias do mês. Ou, por exemplo, uma equipe de contabilidade que tem o seu fechamento contábil na primeira semana do mês, porque ele espera o mês anterior fechar e aí na primeira semana do mês seguinte ele começa a fechar toda a contabilidade. Se você marcar com esse gestor na primeira semana do mês, ele vai falar que não pode fazer reunião com você. Percebem a diferença? Você está falando às vezes da mesma empresa, mas de gestores com agendas completamente diferentes, sazonalidades completamente diferentes. Então é importante que vocês entendam essa sazonalidade para não pagar mico, né? E para entender melhor as dificuldades e o negócio dele. O terceiro passo para você construir essa parceria é conhecer profundamente as políticas de gestão de pessoas da sua organização. Porque, gente, você vai sair aqui do passo 2, né, dessa reunião que você fez com o gestor, desse diagnóstico, com uma série de demandas. Pode ser que você não consiga dar para o gestor a melhor solução naquela reunião. Você provavelmente vai ter que sair dali e combinar com ele o seguinte: olha, eu vou estudar
isso que você está me pedindo, isso que você está sugerindo. Eu vou estudar qual é a melhor forma de eu te ajudar com esse problema. E aí vocês vão marcar uma reunião para retornar. E aí você vai dar o feedback para ele. Essa é a hora de você estudar as políticas de gestão de pessoas da sua organização. Para quê? Para que você ofereça soluções para apoiar esse gestor a superar, a alcançar ou superar os seus desafios. E para isso você precisa conhecer as políticas de gestão de pessoas da sua empresa. Porque talvez já tenham ali soluções descritas que você pode dar para ele. Aqui, gente, eu escrevi políticas, mas eu vou acrescentar agora aqui com vocês que não são só as políticas. Talvez aqui vocês precisem também estudar a legislação vigente. Digamos que o seu gestor entenda que para ele solucionar uma determinada questão da equipe, ele vai demitir uma determinada pessoa e vai abrir essa vaga para contratar alguém com uma expertise melhor do mercado. E aí ele quer saber se ele pode ou não pode mandar uma determinada pessoa embora. Você não é obrigado a ter a folha na sua cabeça para saber quando que essa pessoa foi admitida, se ela tem ou não tem estabilidade, se você está ou não está num período em que o sindicato não permite fazer demissão, porque se demitir você tem que pagar multa. Tudo isso você vai sair da reunião e vai falar assim, olha, eu vou ter que verificar os dados desse colaborador e checar se ele pode ou não pode ser demitido nessa data que você gostaria. Então você vai voltar para a área de RH. Se você não for do DP e não tiver acesso a essas informações, você vai pedir para o DP checar se essa pessoa tem algum tipo de estabilidade, ou se vocês estão em períodos de negociação sindical e aí pela convenção coletiva você não pode mandar ninguém embora. Se a sua convenção coletiva orienta você em relação a algum tipo de estabilidade, no caso de retorno de licença maternidade, por exemplo, essa é a hora de você estudar e checar quais são as melhores soluções que você pode oferecer. Depois que você estudou, é a hora de você sugerir ou fazer alterações na política vigente, caso o instrumento atual não esteja sendo efetivo para apoiar os gestores. Digamos que o gestor tenha feito uma demanda que não está mapeada em local nenhum, ou está mapeada, mas não está atendendo nem a esse gestor, nem a outros gestores da empresa da forma como foi descrito na política. Essa é a hora de você fazer a alteração ou gerar um documento novo. Se na sua empresa você ocupar um cargo que não te dê autonomia de fazer a alteração da política, é importante que você leve essa sugestão com fatos e dados, gente. Não dá para ficar mudando a política da organização ao bel prazer dos gestores. É importante que você primeiro faça um diagnóstico e levante fatos e dados que justifiquem uma sugestão de alteração, ok? E por último, estude sobre gestão e liderança. Se o seu gestor estiver apresentando uma deficiência ou uma dificuldade no trato com o time, né, de fazer gestão de metas, gestão de pessoas, de resultados, de dar feedback, de desenvolver as pessoas, você precisa sim conhecer quais são os caminhos que ele pode percorrer para resolver isso. Para isso, gente, não tem outro jeito. Você precisa ler, estudar, ver vídeo sobre gestão e liderança. Só assim você vai conseguir instruir o seu gestor com ferramentas e com processos que de fato façam a diferença no dia a dia dele. É assim que vocês vão conseguir conquistar a parceria dele, como criando uma relação de confiança. Esse gestor precisa ver em você um parceiro de negócio. Por isso que tanto se fala, né, na função do business partner, o consultor interno de recursos humanos. A tradução para business partner é isso, é parceiro de negócio. Ele precisa enxergar em você um ponto de apoio para resolver questões relacionadas à gestão. Ele precisa entender que você é um facilitador, alguém que vai atuar ali fazendo a mentoria dele, suportando
nas necessidades de desenvolvimento dele e do time, ok? Eu espero, então, ter contribuído para que você saia daqui cheio de ideias do que você vai fazer para implementar daqui para frente, para criar parceria com os gestores da sua organização. Até a próxima aula!